E hoje, pela misericórdia de Deus, para poder trazer para os irmãos uma mensagem de edificação para a vida dos irmãos, né? Para a minha vida também, que primeiro Deus falou no meu coração, né? E eu quero transmitir para os irmãos aqui a mensagem que Deus falou para mim nesse estudo que eu acabei preparando aqui para hoje. Então, irmãos, eu gostaria de convidar você a ficar de pé, abrir a sua Bíblia, né? Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6, por favor, verifique se tem alguém do seu lado aí que está sem a palavra de Deus. Mostre para ele aí, para ele acompanhar conosco, onde nós vamos ler, né? Porque diz o Senhor Jesus que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém? Então, o texto que nós vamos ler aqui em capítulo 6, de 1 Timóteo, capítulo 6, nós vamos ler os versículos 11 ao versículo 16. Eu estou usando aqui uma Bíblia da edição Revista e Corrigida, e talvez alguma palavra difira aí do texto que você vai ler, mas é um texto que eu gosto muito dele, porque é um texto mais erudito, por assim dizer, né? Amém? Todos acharam? Ainda estou ouvindo aqui o barulho das folhinhas aqui, né? Alguém ainda está folheando aí. Amém? Todos acharam? Vamos ler então. Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus nesta manhã. O tema da nossa reflexão é o compromisso do homem de Deus, as características do homem de Deus. É esse o tema da nossa reflexão nesta manhã. Mas diz o texto assim: mas tu, homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Versículo 12. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também fostes chamados, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu o testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual, a seu tempo, mostrou a bem-aventurado, o único poderoso, Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum homem viu, nem pode ver, ao qual seja a honra, o poder, sempre eterno. Amém. Amém, né, irmãos? Que Deus abençoe essa palavra em nossos corações. Vamos orar aqui mais uma vez, para que Deus esteja no controle de todas as coisas. Pai querido, Deus amado, gratidamos nessa manhã, ó Deus, quando aqui estamos, ó Pai, reunidos em Teu nome, para glorificar o Teu nome, para Te exaltar e Te dar toda a glória que o Senhor merece, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Pai querido, nós Te agradecemos por cada família aqui nessa manhã representada, Pai. Visita-do, Senhor, de forma soberana, para que tudo que for dito aqui nessa manhã seja para engrandecer o Teu nome. Abençoa, Senhor, cada pessoa que Te glorifica nessa manhã, Pai. Abençoa, Senhor Deus. Derrama do Seu Santo Espírito nesta manhã, ó Deus. Que o inimigo não tenha nenhum poder, ó Deus, sobre o culto que Te prestamos aqui nesta manhã, mas que tão somente a Tua graça, Teu poder, a Tua misericórdia venha reinar aqui no nosso meio, Pai. Te agradecemos por tudo e Te pedimos, continue conosco em nome de Jesus. É a oração que Te pedimos com o perdão dos nossos pecados. Amém, amém e amém. Podemos assentar, amados? Amados, o texto que nós lemos aqui, Paulo escrevendo a Timóteo, Paulo escreveu essa epístola para Timóteo na prisão, quando ele estava já em Roma, aproximadamente 66 depois de Cristo. E Paulo, segundo os estudos de muitos biblicistas, os que estudam a Bíblia, admitem que o apóstolo Paulo ele foi julgado em Roma, que ele foi solto, e ele fez grande evangelismo durante esse período. Depois ele foi preso novamente e ele ficou numa prisão domiciliar até a hora da sua morte. E Paulo escreve essa carta, porque ele achou que antes da sua morte ele ainda tinha um grande ministério para fazer, ele precisava exortar alguns dos seus pastores, dos seus missionários, acerca
da palavra de Deus. E ele escreve ao jovem Timóteo, né, um grande missionário, que foi também um líder da igreja, um grande cooperador da obra com Paulo. E Paulo escreveu essa carta para encorajar aquele jovem Timóteo a conviver com o Evangelho, a conviver com as dificuldades. E ele convida Timóteo, irmãos, a sofrer com as aflições que ele passava, que Cristo passou, como um soldado forte de Cristo, e ensina também Timóteo a fugir das heresias. Portanto, Paulo deixa Timóteo na igreja de Corinto, na igreja de Éfeso, como dirigente daquela igreja local. E este, então, é o contexto breve, né, que eu fiz aqui, que nós fizemos aqui, desta passagem de 1 Timóteo, capítulo 6. Mas assim, irmãos, como Paulo, como Timóteo, como Deus levantou Timóteo, ele também nos alistou como homens, como mulheres de Deus, para que vivamos com ele, para que nós também sejamos servos, né? E vivamos longe do embaraço das coisas do mundo, das coisas dessa vida, para simplesmente servir ao Senhor com o nosso coração e com a nossa vida. E aí eu creio que nesse capítulo aqui, nos versículos que nós lemos aqui nesta manhã, Paulo acentua aqui coisas importantes acerca do compromisso do homem de Deus. Ele fala, ó, tu, homem de Deus, foge dessas coisas. Aliás, a palavra compromisso, né, que é o tema da nossa reflexão nessa manhã, é uma palavra que fala sobre obrigações, né, assumidas, sobre compromisso, comprometimento, pacto, acordo. Mas eu quero dizer para você nessa manhã que todos nós conhecemos o que é compromisso. Todos nós, de uma forma, sabemos que ter compromisso em nossas vidas, e nós sempre estamos, todos os dias, todas as semanas, estabelecendo compromissos na nossa vida, seja com Deus, na nossa família, no nosso trabalho, na escola, com os amigos. E a pergunta que fica afinal, né? Qual é o compromisso do homem de Deus? Qual é o compromisso que o homem de Deus precisa assumir e cumprir na sua vida? E a palavra homem, no grego original, ela significa antropos, né, que deu origem ao estudo da antropologia, que é estudar o homem. E essa palavra é um substantivo, né, que significa indivíduo, gênero humano. Quando fala de gênero humano, não fala só do homem masculino, mas fala também da mulher. Fala de uma pessoa. Na verdade, a palavra antropos significa uma pessoa. Então, você pode dizer para a pessoa que está do seu lado aí, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Porque o texto que fala aqui está falando isso. Mulher e para homem de Deus, né? É isso que Timóteo fala aqui, porque a palavra antropos, nós temos respaldado no significado da palavra. Você pode dizer para a pessoa aí, você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus. E aí, irmãos, eu quero dizer para você nessa manhã que o termo homem de Deus, no Novo Testamento, ele se refere diretamente a Timóteo. Mas como um termo técnico no Antigo Testamento, se refere sempre a uma pessoa, a um homem ou a mulher que falava oficialmente em nome de Deus. E a carta exorta Timóteo, aqui o que nós lemos aqui, exorta Timóteo que siga a justiça, se você olhar comigo aí, a justiça, piedade, fé, amor, paciência e mansidão. 6 características, algumas das características que o homem de Deus precisa angarar na sua vida, que ele precisa colocar na sua receita, no seu padrão de vida, para que ele viva reto diante de Deus. Então, notem que essas características, né, do homem e da mulher de Deus, é característica que nós encontramos ainda, irmãos, em algumas pessoas, talvez aqui no nosso meio, né, muitas pessoas ainda têm essa característica. Nós precisamos perceber, abrir os olhos para que nós enxergamos e vivemos algumas dessas características, que é especificamente do homem de Deus, citada por Paulo a Timóteo. Então, vejam comigo no texto, que gostaria que você deixasse sua Bíblia aberta, vamos navegar nesse texto aqui, mas vejam comigo no texto, que o texto tem coisas importantes aqui a falar. Note que no versículo 11, na parte A, ele fala assim,
Tu, ó homem de Deus, ele usa um verbo aqui no presente do indicativo, foge dessas coisas. Note que o homem de Deus é conhecido por aquilo que ele foge, ele é conhecido no versículo 11, ainda na parte B, fala, por aquilo que ele segue, por aquilo que ele combate, no versículo 12, e por aquilo que ele guarda, no versículo 14. Note comigo, irmãos, que o apóstolo Paulo utiliza verbos ativos no presente indicativo para descrever a vida cristã. Foge, segue, combate e guarda. Note que são um presente para que você não pense que pode deixar isso para amanhã. É presente indicativo, é hoje. Foge dessas coisas. E nós, voltando do texto aqui, nós podemos perceber que o homem de Deus, ele precisa ter as qualidades, ele precisa seguir esses verbos aqui, para que ele seja realmente um homem de Deus. E note que, em primeiro lugar, né, na nossa reflexão aqui, eu falei 4 coisas aqui, 4 verbos, né? Nós vamos refletir sobre esses 4 verbos. Vamos voltar ao texto aqui e vamos ver. Ó. Em primeiro lugar, o homem de Deus, ele é conhecido por aquilo que ele foge. E Paulo diz, tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas. Mas de que coisa Paulo está falando aqui? De que coisa o homem de Deus deve fugir? Note que o apóstolo descreve aqui no versículo 3 ao 10 várias situações desagradáveis que estavam presentes dentro da igreja de Éfeso. E nós lemos aqui do versículo 3 ao 5, nós vamos perceber vários pontos aqui. Ele diz, leia comigo no versículo 3 do capítulo 6, ele diz, se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, ele fala, soberbo, nada sabe, mas delira acerca das questões e contendas de palavras, das quais nascem inveja, porfia, blasfêmias ruins e suspeitas e contendas, de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. E ele fala, aparta-te, pois, dos tais. Note, irmãos, que havia ali naquela igreja inveja, difamação, maldizentes, comodismo, ganância, soberba, contendas, brigas, mentiras. E ele vai dizer lá no versículo 9, lá, que ele classifica a riqueza como algo que submerge o homem à perdição e à ruína. E ele diz para Timóteo, no versículo 6, ele diz o seguinte, que, mas é grande ganho a piedade com contentamento. Note que além de ter todas essas coisas aqui presentes naquela igreja de Efeso, Paulo lembra que a piedade ainda é causa de contentamento. E aí, irmãos, eu quero dizer, por exemplo, a gente começa a refletir sobre isso aqui, nós percebemos que existiam várias coisas erradas naquela igreja ali. Por isso, Paulo chama a atenção de Timóteo, que ele não precisava se envolver com dinheiro, preocupar com riqueza, que Deus tinha mais para ele, que Deus tinha mais, que Deus tinha justiça, que Deus é justo, que Deus é piedoso, que Deus tem um amor, ele é paciente, ele tem uma mansidão enorme, e tudo isso são características que o homem de Deus precisa ter. Que nós seguimos a Cristo, que nós somos servos de Cristo, assim também nós precisamos ter essas mesmas características para que nós sejamos fiéis a Deus e sirvamos a Ele com a nossa vida. Assim como diz o apóstolo Paulo a Timóteo aqui nessa carta. Note que ele fala da primeira palavra, que ele fala de justiça, né? Justiça significa fazer o que é reto diante de Deus, né? E nós vemos todos os dias justiças, né? Assistimos todos os dias injustiças acontecendo, nós somos, muitas vezes, injustiçados, e nós precisamos seguir com confiança, irmãos, porque o nosso Deus é um Deus poderoso, Ele é divino, Ele é maravilhoso, e Ele é um Deus de justiça também. Por isso, nós precisamos, além de viver a justiça e perceber que isso acontece em nossa volta, nós temos que confiar na justiça de Deus. Deus é um justiceiro que faz tudo conforme o que é reto e o que é certo. Ele fala também da piedade, que é chamado na vida santa como uma conduta diante de Deus, e pedir a Deus que nos inflame, irmãos, pedir a Deus que nos visite de forma poderosa, de forma soberana, para que nós sejamos pessoas cada dia mais piedosas, mais temente a Deus, né? Vivendo uma vida reta diante dele. Ele fala do amor, né? Que é um amor voluntário, sem querer nada em troca, assim como foi o amor de Cristo para conosco, né? Um amor incondicional, um amor sem capacidade de dimensionar, um amor grandioso, um amor pelas almas perdidas,
um amor único, um amor que traz esperança, um amor que Cristo derramou sobre nós através da sua morte e do seu sangue na cruz de Jesus, na cruz do Calvário. Talvez você e eu temos oportunidades, né, de falar do amor de Deus, né, conforme hoje a lição falou aqui, né, e às vezes nós nos calamos, né. Irmãos, há tantas necessidades e nós nos calamos. Há tantas pessoas querendo ouvir a palavra e nós nos calamos. Muitas portas estão se abrindo, muitas portas estão abertas e nós nos calamos. Talvez, irmãos, seja essa a nossa realidade hoje, assim como foi a realidade no tempo de Cristo. Talvez seja esse o desafio da igreja nos dias de hoje, talvez seja esse o desafio do homem de Deus, né, de fazer a vontade de Deus nesse sentido, de falar do amor, de pregar o evangelho, né? Quantas vezes nós estamos diante de pessoas, encontramos com pessoas no nosso trabalho, na nossa escola, todos os dias, né? E às vezes deixamos de falar, falamos de tudo, menos do amor de Deus para aquelas pessoas, né? Irmãos, que Deus nos perdoe, viu? Que Deus nos perdoe, nos perdoe mesmo, porque nós temos a facilidade de falar de política, de falar sobre todas as coisas, menos do Cordeiro Jesus. Que Deus nos perdoe, porque nós temos uma apologia pronta para falar de um candidato, mas somos mudos, né, para falar do nome que está acima de todo nome, que é o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos perdoe também, irmãos, porque nós temos facilidade de falar de economia, falar sobre futebol, sobre esportes, né, de defender de forma efusiva o time do nosso coração. Mas nós não falamos que Jesus é a única esperança. Às vezes nós encontramos com uma pessoa 1, 2, 3, 4, 10 vezes, né, mas nós jamais falamos com a pessoa sobre o Senhor Jesus. Falamos sobre esporte, sobre economia, falamos sobre as coisas do mundo, falamos sobre nossos planos de vida que temos, mas não falamos da cruz de Cristo. Nós falamos sobre o mundo, sobre as coisas que estão acontecendo, as tragédias, mas não falamos sobre a redenção. Esse talvez seja o problema nosso, irmãos. Como homens e mulheres de Deus, devemos ser impulsionados. Talvez seja, eu creio que nós estamos precisando de um realinhamento, talvez, né, da nossa vida, da nossa trajetória, como homens, como mulheres de Deus, né, para que nós possamos ser, de fato, um verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira mulher de Deus, né? Foi falado aqui de manhã na escola hoje, aqui, pegando um gancho aqui, que nós, às vezes, né, nos apresentamos lá fora, mas as pessoas não percebem que nós somos cristãos, né? Às vezes a pessoa precisa pedir alguma coisa, mas se perceber que nós somos cristãos, que temos um coração piedoso, a pessoa até vai chegar para você e pedir algo, vai te incomodar com alguma coisa que ele está precisando, uma palavra, né? E aí nós percebemos que nós temos que ser essa pessoa, irmãos. Temos que redirecionar nossas vidas, né, como cristão, como servos de Deus. E aí ele fala da palavra também, paciência, né? A melhor tradução talvez seja uma estabilidade funcional. Fala da mansidão, que é ser tratado com brandura, né? Ser tratado com humildade, né? E a palavra mansidão, ela abarca mais 3 palavras importantes, né? Que é submissão à vontade, submissão, disposição e consideração. A palavra mansidão, ela abarca submissão à vontade de Deus, disposição para perdoar e aprender e consideração com os outros. O homem de Deus foge do estilo de vida inconstante, daqueles que correm atrás do vento, né? Como Paulo disse, né, em Coríntios, né, que busca uma vida inconstante, né? E Paulo fala, né, em 2 Timóteo 2,15, né, que o homem de Deus deve manejar bem a palavra de Deus. Ele tem que conhecer a palavra para ele poder abençoar a vida das pessoas que estão ao seu lado. Você precisa conhecer a palavra para que você possa abençoar a vida de alguém que está precisando ouvir a palavra de Deus. Irmãos, e aí eu fico pensando aqui que, quando fala sobre humildade, sobre submissão, irmãos, há um ego muito grande que atrapalha a nossa vida, nos impede de ser pessoas humildes, né? Certamente um pastor esteve aqui na igreja um tempo atrás, e ele falou uma coisa que eu guardo até hoje, né? Ele falou muito do eu, o eu exaltado, né? Em inglês, o eu é um i pontudo para cima, né, irmãos? Um i grande, né? Grande, arrogante, né?
E ele falou que esse I precisa ser quebrado, sabe? Precisa virar deixar de ser um I e virar um C, para ficar mais ou menos parecido com Cristo, né? Esse I precisa ser quebrado. E a gente, às vezes, tem esse ego exaltado, né? Achamos que somos algo muito importante, mas somos importantes, sim. Mas quando esse I quebra, sabe, vira um C, né? Que as minhas convicções caem por terra, né? Que Deus está no controle da minha vida, que Deus dirige a minha vida e Ele faz daquilo que é melhor para mim. É isso que nós precisamos, irmãos. Precisamos de quebrar o nosso ego, né? Para ser homem e mulher de Deus, precisa ser diferente, irmãos. Ego não cabe na vida de quem é servo de Deus, não. Então, existe até uma ilustração muito bacana, né? De um consultor especialista em gestão de tempo. Ele faz uma dinâmica, né? Durante uma conferência que surpreendeu a plateia. Ele estava dando a palestra, né, sobre gestão de tempo, né? Nós falamos aqui de manhã hoje que o tempo é uma coisa difícil, ninguém tem tempo para nada, a gente precisa fazer a vontade de Deus, mas estamos atarefados, cheio de coisas para fazer, cheio de coisas para realizar na nossa semana, que não sobra tempo nem para a gente falar um pouquinho do amor de Deus para ninguém. Mas aí o consultor surpreendeu, que ele diz o seguinte: diz a história que ele chegou na sua plateia, que ele, depois de falar bastante sobre organização do tempo, planilhas, né, como você se fazer uma agenda bacana e tal, ele pegou um pote, né, grande, né, uma vasilha bem grande mesmo, colocou em cima da mesa e colocou umas pedras grandes, né, parecendo quase o tamanho de uma mão, colocou várias pedras, né? E ele perguntou para a plateia assim: será que essas pedras cabem dentro desse frasco? Aí, após algumas conjecturas ali de alguém que estava presente ali, né, o consultor começou a colocar as pedras grandes dentro do frasco. O irmão talvez até conheça essa dinâmica já. Ele começou a colocar as pedras grandes, colocando todas as pedras grandes, e ele fez a pergunta para a plateia: o frasco está cheio? Foi unânime, todo mundo disse sim. Aí ele tirou um outro pacote debaixo da mesa, com algumas pedrinhas menores, e ele jogou dentro do pote, deu uma sacudida, e coube aquele pacote todinho no meio daquelas pedras grandes, né? Aí ele perguntou de novo: e o frasco está cheio? Aí o pessoal já ficou ressabiado, quase ninguém respondeu, né? Aí ele pegou areia, irmão, um outro pacote de areia, e jogou dentro do frasco, deu mais uma sacudida, a areia desceu toda dentro do frasco, se acomodou ali e tal. Ele perguntou novamente: o frasco está cheio? Ninguém respondeu, a plateia, um silêncio geral. Ele pegou uma jarra com água e jogou dentro, a jarra coube a água todinha dentro daquele frasco. Aí, irmãos, a plateia ficou em dúvida, olhando para aquele frasco, mas uma pessoa levantou e exclamou da seguinte forma: agora eu aprendi que na minha agenda, se eu quiser, vai caber muita coisa para me fazer no meu dia. Mas aí aquele consultor, ele exclamou, ele esperou aquele jovem concluir, depois ele disse assim: o X da questão não é isso. A verdade, o que eu quis dizer aqui, é que se você colocar primeiro a água, a areia e as pedras menores, as pedras grandes não vão caber. Você nunca vai conseguir colocar no frasco as pedras grandes por último. O segredo aqui é colocar sempre as pedras grandes primeiro e depois você vai colocando os outros acrescentos aí e você vai perceber que vai caber tudo certinho, né? Então, pegando um gancho nessa história que serve para vários aspectos da nossa vida, né, como cristão, na vida pessoal e outros aspectos da nossa vida, né, eu pego um gancho aqui e dizer que é o seguinte, né, quais são as pedras maiores da sua vida? Não precisa responder, cada um de nós temos as nossas prioridades, né? Quais são as pedras maiores da sua vida? Será que Deus está entre as grandes pedras da sua vida? Será que a sua família está entre as grandes pedras? Será que você precisa fazer realmente o que eu falei aqui, uma reestruturação da sua vida, né? Para que as prioridades, talvez o culto na quarta-feira aqui do estudo da igreja, será que a igreja é prioridade para você? Quais são as pedras grandes que você colocaria no pote primeiro, no pote da sua vida? Então fica aí para você pensar, para você refletir sobre isso. Beleza? Então, assim, eu preciso também rearranjar a minha vida, né? Fazer uma reestruturação para eu poder colocar as pedras grandes, né? Que são de valor verdadeiro na minha vida em primeiro lugar. E eu percebo, irmão, que assim como as pedrinhas, assim como a areia,
vai sobrar tempo para você fazer tudo na sua vida, tudo que você precisa fazer com qualidade. Vai sobrar tempo. Então, nós precisamos saber quais são as pedras grandes da nossa vida. E aí, em terceiro lugar aqui, né, o homem de Deus é conhecido por aquilo que ele combate. Note que Paulo diz, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna. Talvez a vida eterna também seria uma das grandes pedras na sua vida, né? Uma decisão que você às vezes está caminhando, você está marcando o passo, você já é membro da igreja, já frequenta a igreja há muito tempo, mas ainda patina e ainda marca passo, ainda não tomou aquela decisão importante de ser um servo de Deus, de ser um homem de Deus, verdadeiramente, de dizer assim, ó, eu sou um servo de Deus, sem reservas, eu me entreguei totalmente nas mãos do Senhor. Talvez seja essa uma decisão que você precisa tomar. E Paulo diz, ó, toma posse da vida eterna. Irmãos, havia naquela igreja em Éfeso muitas pessoas, muitos falsos mestres, né, espalhando heresias, né? E Timóteo deveria entender que a vida do cristão é uma luta sem trégua, irmãos. Nossa vida é uma luta sem trégua, sem pausa, contra o erro e na promoção da verdade. Essa é a vida do servo de Deus, do homem de Deus, da mulher de Deus. O homem de Deus deve ser um soldado de Cristo, combater o bom combate certo, na motivação certa. Existem pessoas, irmãos, que às vezes entram numa briga errada, com a arma errada e com a motivação errada. Paulo exorta Timóteo aqui que não deveria lutar contra o dinheiro, ele deveria combater a verdade. Ele deveria defender a fé verdadeiramente. Então, nós temos que estar convictos disso, irmãos, que nós estamos seguros na mão de um Deus Todo-Poderoso. Nós estamos seguros na mão daquele que fez tudo o que Ele pôde por nós. Então, nós devemos sair bravamente aí, irmãos, como servos, em defesa da verdade. É isso que nós precisamos fazer. Então, eles também, nós também deveremos entrar na luta certa, com a motivação certa e com as armas certas, né? As armas que Deus preparou para nós, né? Que Ele deixou para nós, para que nós vivêssemos conforme a vontade dEle, né? E esta é uma convicção segura, né? De que Cristo já fez e está fazendo em nosso favor, né? Então, quando os irmãos olham lá em Efésios 4, né, 13, 14, diz que isso é tão importante, irmãos, que eu quero que os irmãos guardem isso. Que ele fala, em Efésios 4:13, ele fala assim, ó, até que todos, né, cheguemos à unidade da fé. Perceba, irmãos, que a igreja não caminha com duas pessoas, a igreja não caminha só com a liderança, a igreja não caminha só com os professores da EBD, a igreja é um grupo que caminha todos na mesma direção, com a mesma convicção, com o mesmo desejo. Então, é necessário que, o texto diz que até que cheguemos todos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, um homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor da roda por vento de doutrinas, pelo engano de homens, com astúcia enganadoras e fraudulentas. Note que a igreja precisa estar toda completa. A igreja só vai estar pronta quando ela estiver completa. Então não adianta eu caminhar a passos largos e perceber que um irmãozinho meu está ficando para trás, que está patinando ainda, precisa vir junto comigo. Nós temos que andar juntos, né? A igreja vai estar completa, não é com uma pessoa só, não. É com um grupo, é com todos nós. Então, irmãos, nós precisamos refletir sobre isso. E há uma outra reflexão também, né? Que o momento de ser feliz, como diz o texto aqui, né? O texto ele é repleto de verbos, né? No presente, né? O tempo é agora, foge, toma posse. Note que o verbo é que o texto é cheio de verbos, né? Que está no presente, né? Então há uma ilustração também muito bacana, né? Que certa vez uma história, né? O cara correndo de um urso, né? E ele cai no barranco, ele consegue se agarrar numa raiz de uma árvore, e quando ele olha para cima, está lá o urso, né, com os dentes abertos, né, rosnando, querendo pegar, e quando ele olha para baixo também, ele viu lá também duas onças lá, rodando, esperando ele cair para poder devorar ele, né? E aí a história diz que ele olhou para o lado assim, ele viu um moranguinho, vermelhinho, bonito,
e ele sustenta o seu corpo com uma mão, e com a outra mão ele estende, apanha aquele morango, né? Diz a história que ele saboreou aquele morango assim, docinho, gostoso, com a boca bem boa mesmo, e comeu aquele morango. E aí você vai me perguntar, e o urso? Ele fala, dane-se o urso e coma o morango. E as onças, né? As onças que estão rodeando lá querendo te devorar. Esqueça as onças e coma o morango. Moral da história. Sempre existirão, irmãos, ursos querendo nos devorar, a nossa cabeça querendo nos destruir. Existirão onças prontas para devorar os nossos pés também. Mas ainda assim, precisamos aprender a comer morangos. Irmãos, você pode dizer para mim, mas o meu problema é muito grande, o meu problema ele é muito grande, ele me impede de fazer muita coisa, mas eu tenho notícias para você. Deus é maior do que o seu problema. Deus é maior do que a circunstância que você encontra pela frente da sua vida. Eu quero que você creia nisso, irmãos. E elas são demais. Nenhum problema vai impedir que eu e você, homem e mulher de Deus, deixe de ser feliz espiritualmente e pessoalmente, porque Deus tem bênção para nós, irmãos. Ele tem bênção para nós, para a nossa vida espiritual. O que nós precisamos é buscar cada dia mais um relacionamento íntimo com esse Deus, né? Buscar em oração, buscar com fervor. O que Deus quer, irmão, sabe o que quer? É um coração quebrantado, um coração verdadeiro, que se rende aos pés dele. É isso que ele deseja de nós. Ele não quer mais do que isso, não. Ele quer o seu coração, ele quer a sua vida. E eu quero convidar você, se você ainda não tomou essa decisão, iniciar hoje, agora mesmo, nesse instante, uma busca contínua de um relacionamento com Deus, viver uma vida conforme a vontade dEle, dedicar o seu tempo em oração, dedicar o seu tempo em participação dos cultos, em oração para as pessoas perdidas, dedicar um tempo na sua vida para relacionar com Deus. Embora você possa dizer que não tem tempo, que você, com a sua agenda é cheia, mas se você organizar a sua agenda, conforme eu falei aqui, a dinâmica aqui, você vai achar o espaço, sim. Você vai conseguir encaixar momentos de reflexão e de quebrantamento com Deus no seu aposento, na sua casa, no seu quarto, aqui na igreja, para você se relacionar com Deus. E em quarto e último lugar, Paulo, um homem de Deus é conhecido por aquilo que ele guarda. Note que Paulo, finalmente, ele fala aqui no versículo 14, né, ele fala, né, Paulo fala, né, que guarde o mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação do Senhor Jesus. Irmãos, muitos obreiros haviam se desviado do caminho, como Demas, outros que ainda se intoxicaram com a soberba, como Diótrefes, na época de Cristo, na época de Paulo. Ainda outros haviam sido seduzidos pelas heresias e dos falsos mestres. Mas o homem de Deus, ele deve guardar o mandamento, a palavra de Deus, vivendo de maneira irrepreensível. Irmão, Paulo cita muito essa palavra irrepreensível, porque é através da palavra de Deus que nós vamos nos tornar pessoas irrepreensíveis. Paulo era uma pessoa que você olhava para ele e você não tinha motivo para reprovar a reputação de Paulo, porque ele era uma pessoa irrepreensível. Irmãos, nós precisamos ser assim também. Precisamos buscar essa referência na palavra de Deus. Como diz aqui o apóstolo Paulo para Timóteo, ele diz, guarda o mandamento, a palavra de Deus, né? Vivendo de maneira irrepreensível nós precisamos viver de maneira irrepreensível até a volta de Jesus, irmãos. Nós temos que estar preparados para a volta de Jesus. Então, o homem de Deus, ele não negocia a verdade. O homem de Deus, ele não transgride com seus absolutos. Na verdade, o homem de Deus, ele se rende totalmente aos pés do Senhor, mas ele não se rende à tentação. O homem de Deus, ele não se rende ao lucro de se enriquecer e de se tornar uma pessoa abastecida pelo dinheiro para viver uma vida que desonra a Deus. O dinheiro é bom, mas a gente precisa colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Então, concluindo aqui a nossa palavra de hoje, ultrapassamos o tempo aqui, mas os irmãos me perdoem. O homem de Deus, ele foge das coisas nocivas espiritualmente. E ele segue a justiça,
a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Combate o bom combate da fé, guarda o mandamento irrepreensível de Deus. Concluindo aqui, o desejo do meu coração, irmãos, é que Deus nos visite de forma soberana, de forma poderosa, e que nos dê a oportunidade para que nós sejamos uma geração, nessa geração, o surgimento de grandes homens, né, de grandes mulheres de Deus, né, gente disposta a fugir do pecado, a fugir da mentira, disposto a guardar o mandamento, né, imaculado, irrepreensível, trabalhando firmes juntos, né, em uma só fé, um só amor, uma só paciência, uma só mansidão, uma só humildade, né, em submissão até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe, que Deus abençoe essa palavra no seu coração, assim como Deus me abençoou demais, que Deus possa te honrar como homem, como mulher de Deus, que você possa se posicionar, né, se colocar à disposição de Deus para essa grande obra, né, para esse grande projeto que Deus instituiu, né, que nós possamos estar dentro desse projeto. Que Deus abençoe a sua vida. Curva a sua cabeça, vamos orar para encerrar. Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade, pela palavra que lemos aqui nessa manhã, ó Deus, por essa comemoração que estamos passando hoje, Dia do Homem Batista, que o Senhor possa nos fortalecer cada dia, Pai, para que sejamos um grupo cada dia maior, mais coeso, mais fortalecido, pessoas que possam estar dispostas a viver uma vida que serve a Ti, Pai. Pai querido, nós te agradecemos por tudo, te pedimos que o Senhor nos dê um dia de paz e que nós possamos prosseguir nessa grande caminhada até o dia final. É a oração que te pedimos em nome de Jesus. Amém.